Meus amigos, vamos aqui acompanhar a imprensa repercutindo essa fase ruim que o Flamengo está vivendo na Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo que entrou em campo contra o time do Central de Córdoba, precisando da vitória e simplesmente foi amassado durante a partida, não conseguiu vencer e ainda ligou um sinal de alerta para as duas últimas rodadas. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link deles está na descrição do vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre esse momento, essa fase que vive o Flamengo. Estamos de volta agora em definitivo com a redação Sport TV, recebendo Gustavo Villani e Francisco Aiello. Os dois destacaram a goleada sofrida pelo Vasco, mas outro clube carioca trouxe um resultado ruim, né? Ruim em função do que tinha sido construído até agora pelo Flamengo no seu grupo na Libertadores, né? Nossa, ninguém para o trem do céu. Mais né? um resultado e mais um desempenho ruim, né? Você quer dizer isso, né? Também. Porque você lembra que eu estava aqui depois de Flamengo e LDU e a gente estava discutindo isso? E eu falei, olha, o Flamengo até agora na Liberta, ou seja, em 3 jogos, não conseguiu entregar desempenho e nem resultado. E você disse, olha, e nem resultado. E é verdade. Porque o Flamengo não tinha jogado bem e não tinha conseguido bons resultados. E ontem, para mim, o Flamengo completou o 4º jogo do mesmo jeito. Jogou bem 10 minutos até fazer esse gol e depois simplesmente teve uma dificuldade muito grande diante de um adversário, tá? Que eu acho que tem uma aplicação tática, uma leitura de jogo bem interessante, mas eu acho que o Flamengo deixou muito, né? Foi muito mais uma deficiência do Flamengo do que propriamente mérito do Central. O Central Córdoba tem uma vitória em 8 jogos e foi contra o Flamengo dentro do Maracanã. O Central Córdoba fez 4 pontos no grupo em cima do Flamengo. Sim. É muito pouco. No confronto direto, ele, né? Não é o River Plate, não, se gente. fosse É o Central Córdoba. Se fosse um mata-mata, se fosse, por exemplo, em oitavas, em quartas e semi, o Central Córdoba teria avançado e o Flamengo teria sido eliminado pelo time argentino. Loucura essa quantidade de erro para trocar passes e até dentro da grande área para um time tão técnico, né, Barreto? Um time que vive de controlar jogos, trocando passes e com mérito, com acerto. É o time que mais faz isso no Brasil. E o Flamengo ontem completamente desfigurado dentro do que a gente imaginava, esperava, errando passes e em momentos delicados, um time desconectado, quer dizer, quando mais precisava de ímpeto para vencer, foi já pressionado a Argentina. Enfim, e o Rossi, que já tinha feito um milagre, vimos há pouco num erro de saída de bola, falhou, a bola foi em cima dele, um goleiro da envergadura dele não poderia tomar esse gol. Mas o gol foi amadurecendo, né? Foi se desenhando, né? E depois, me parece, não sei se foi exatamente nesse momento, mas o Flamengo teve a chance com o Arrascaeta de novo de fazer 2-0. Sim. Né? E essa oportunidade é desperdiçada. Isso aí não pode ser pênalti, né, gente? No dia que isso aí foi o pênalti, jamais. O zagueiro não tem mais o que fazer com o braço dentro da área. Jamais. Né? Vai virar a regra da minha pelada. Bateu na mão é pênalti. Mas o Flamengo ontem parece que de uma hora para outra esqueceu como é que se jogava a bola. Né? Foram só 20 minutos bons, O time foi desmilinguindo em campo. Mas eu não quero... Eu acho, tá? Que a gente não pode tirar também o mérito do jogo tático que fez o Central Córdoba. Por exemplo, eu acho que ontem... O que a gente sempre se acostumou a ouvir e destacar no Flamengo? O início de construção de jogada do time no setor de meio campo. O Felipe Luiz, por exemplo, cansa de enaltecer o Pulgar, diz que é um jogador absurdo, que jogaria em grandes clubes da Europa e tudo mais. E ontem o Pulgar fez um jogo muito ruim. Muito ruim. Entendeu? Então, assim, de certa maneira, eu acho que fez um jogo ruim por culpa dele, mas acho que fez um jogo ruim também por causa da postura do adversário. O adversário não permitiu que o Flamengo iniciasse uma construção de jogo, como o Flamengo gosta de fazer, desde o setor de meio campo. Eu vou discordar de você, assim. Fala. Dada a diferença em todos os aspectos, de investimento, tática, técnica, o Flamengo ontem, é claro, você está enaltecendo porque você prestou atenção no que, repito, o Central Córdoba tem uma vitória nos últimos 8 jogos.
Então, ele não está bem nem no quintal dele, na Argentina. Sim. O Central Córdoba não existe no mapa do continente, é um estreante em Libertadores. Isto posto, não dá para o Flamengo encerrar o jogo com 5 finalizações, gente. É muito em função do que o Flamengo não fez. Ainda que o Central Córdoba vá para as últimas rodadas com chance de classificação. A apatia, um time errático, sem ímpeto, precisando vencer o jogo. E aí eu acho que podemos falar do erro da Arrascaeta individual, depois de ter feito um gol, ele perde praticamente o que iria encaminhar a vitória do Flamengo, cara a cara. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Mas assim, o Wesley muito mal, Ayrton Lucas muito mal, um time estelar, talvez o mais do continente, que simplesmente não dá as caras na competição, Barreto. É incompreensível, eu não alcanço. Nisso eu concordo com você, Guga, mas eu acho que quando você não tem... Acho que você, quando vai jogar contra um time que é melhor que você em valores individuais, eu acho que qual é a maneira que você tem de tentar, de certa maneira, equilibrar o jogo, ou tentar levar vantagem na partida? Eu acho que existem 2 questões. A questão física e a questão tática. Então, eu acho que na questão tática ontem, eu não estou aqui criticando o Felipe Luiz, não, mas eu acho que taticamente o Central Córdoba encontrou um jeito de jogar que deixou o Flamengo amarrado, deixou o Flamengo mais preso. Isso eu concordo. Aiello, Barreto e amigos, em 4 tempos de 180 minutos, o Flamengo não foi melhor, não se impôs em nenhum contra o Central Córdoba. Mas não foi... nem no Maracanã e nem na... Mas se a gente for ver, foi isso que eu disse aqui. Taticamente. Sim, o Flamengo taticamente. perdeu chances no Maracanã. É verdade. Então, assim, mas se a gente fizer um recorte maior, a gente vai para os 4 jogos até agora da Libertadores. E qual foi o momento do jogo, assim? Por exemplo, o Flamengo vence o Deportivo Táchira por 1-0, jogando mal, e na última bola do jogo, né, uma conclusão que a bola raspa na trave, e o Deportivo Táchira está eliminado já na competição. Né, praticamente. Então, assim, de certa maneira, eu acho que passa muito pelo mau desempenho do Flamengo. Sim. Mau desempenho do Flamengo. Mas eu acho que, especificamente ontem, não dá para tirar o mérito de um time, sabe, time bem treinado? Time assim, mas o time... Eu achei que o Central Córdoba jogou de uma forma interessante. Eles competiram, tática. Eles entenderam a importância do jogo muito mais do que o Flamengo. Perfeito. Era cada dividida como se fosse a última da vida. E o Flamengo com aquela beira a... Não é mesquinharia, parece blazer, um time que entende resolver o jogo quando Soberba, bem entender. Né? Exato. Mas eu acho isso. Eu acho que ontem, assim, o Flamengo foi mal no jogo, pelo lado do Flamengo, mas eu acho que o adversário, de certa maneira, criou dificuldades para o Flamengo, e eu menciono aqui esse início de construção de jogada. Ontem o Flamengo não conseguia jogar, iniciar uma jogada de qualidade. Esse gol é inadmissível. E eu Perder um acho gol o seguinte desse, também. Inadmissível. Vamos lá, responsabilidade do treinador. Tirando a saída do De La Cruz e a entrada do Luiz Araújo, gente, o Felipe Luiz fez trocas muito óbvias. Muito óbvias. Tirar o Wesley e colocar o Varela não muda jogo. Não muda jogo. Aliás, o Wesley talvez tenha feito ontem, para mim, uma das piores partidas com a camisa do Flamengo. Você tirar o Léo Pereira e colocar o Léo Ortiz, muda um pouco o jogo. Por quê? Porque o Léo Ortiz é um jogador de mais qualidade para iniciar a jogada, para a construção da jogada. Talvez o Felipe Luiz tenha pensado nisso. Já que eu estou com dificuldade de iniciar essa jogada aqui de uma forma positiva, de uma forma construtiva, vou botar o Léo Ortiz, que tem essa capacidade. Mas eu acho que mudou muito pouco a entrada. Por exemplo, o Pedro. Por que o Pedro saiu do jogo? Porque o jogo não se desenhava para o Pedro. O Juninho, claro que o Juninho não é igual ao Pedro, mas eles se parecem em vários momentos. Por que não um outro jogador, se com o Pedro não estava funcionando? Sabe? Então foram mexidas muito óbvias feitas pelo Felipe Luiz. Eu tenho uma pergunta, Barreto. Eu juro que eu não entendo. Por que o time do Flamengo se machuca tanto se ele entra na temporada com reservas, se ele vai temperando pouco a pouco para que esses caras, a essa altura na Libertadores, na Copa do Brasil, que já começou, no próprio Brasileirão, que parece ser meta principal para a diretoria, enfim, é um time que ainda tem lá suas peças saindo em profusão
rumo ao departamento médico, não se reequilibra. O Cebolinha já foi lá 2, 3 vezes, o Luiz Araújo, agora o Plata, o Pedro, ok, é uma situação do ano passado, está voltando, mas o Flamengo não consegue estar inteiro ainda à disposição. Léo Pereira ontem. Ontem saiu reclamando, né? Sim, saiu reclamando. O Pereira saiu reclamando de sentir alguma coisa. É um elenco que gira e às vezes gira por necessidade, por isso, né? Que os jogadores por exemplo, se machucam. Né? O Palmeiras também começou claudicante no estadual, poupando jogadores e tal. Hoje ele consegue dar rotatividade nas competições inteiro, com um sistema tático definido, cada um que entra com a faca entre os dentes para se manter entre os titulares. O Giai até ontem não servia, hoje é titular absoluto. O Facundo Torres não sai da equipe, mas tem o Evangelista. A gente já vai falar do Palmeiras, mas é só para fazer uma comparação entre dois elencos que são tidos como os melhores e essa ideia de revezamento, de manter um time homogêneo, né, independentemente de quem esteja como titular, funciona para o Palmeiras e não funciona para o Flamengo. Então vamos lá. O que eu acho, Guga? Eu acho que é tempo de trabalho do treinador. Ou seja, o Abel tem um jeito de trabalhar já consolidado há anos. Então, assim, na hora que sai um jogador e entra outro, eu acho que ele consegue incutir na cabeça do jogador como o time joga, independentemente de quem seja. Porque o Felipe Luiz está muito menos tempo no comando do Flamengo do que o Abel. Então, acho que isso passa pelo tempo de trabalho do treinador no clube. Eu acho que o Abel tem essa capacidade. Mas o time que entrou em campo ontem no Flamengo não estava muito mexido, né? Com aquele que a gente imagina que vai ser o time titular. Em relação ao que jogou contra o Cruzeiro, por exemplo? Não. Rossi, Wesley, Danilo. Entrou o Danilo no Léo Ortiz. O Léo Ortiz. Né? O lateral esquerdo não jogou, né? O Ayrton Lucas voltou pro lugar do Alexandre, que estava no banco. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. E do lado esquerdo está o Bruno Henrique e o Cebolinha não seria opção, por estar machucado. Exatamente. O Pedro como centroavante. Estou vendo o Gerson, que coisa, né? Um dos caras que mais protegem bola, que acertam passes, que dão ritmo. Ontem ele errou quase tudo, né? Foi uma atuação individual de peças importantes, os caras que são chaves do Flamengo. Sim. Muito, muito abaixo. E esses erros individuais interferiram no coletivo. Ou seja, o Wesley, por exemplo, errou demais. E aí, a cada erro do Wesley prejudicava o jogo coletivo do time. A mesma coisa o Gerson, a mesma coisa o Pulgar. Então, assim, erros individuais que interferiram em quê? Na forma como o time joga. No encaixe do time. A sensação que dava é o seguinte: o Flamengo tentava jogar um erro individual, aí quebrava o jogo, ou seja, a jogada. Mas aí retomava a bola, uma tentativa de jogar um erro individual, o jogo não fluía. Então, o coletivo do Flamengo ontem, eu acho que foi impactado por erros individuais em excesso de alguns jogadores. Wesley, Gerson, Pulgar, por exemplo. E não é que não aconteceu ainda, não acontece na Libertadores, porque o Flamengo já teve atuações empolgantes. Eu não vou nem pegar o recorte do estadual, que no estadual também, e principalmente no estadual. Mas mesmo agora no Campeonato Brasileiro... Juventude e Corinthians. Exato. Foram dois grandes jogos. Dois grandes jogos. E que a gente espera contra o Central Córdoba. Sim, contra o Deportivo Táchira. Exatamente. Entendeu? Né? E contra, vamos lá, gente, com todo respeito, contra a pior LDU dos últimos anos. Essa LDU... Olha que loucura. A gente fala que o Flamengo é arame liso, né? É o que a gente mais ouve aí em meio aos rubro-negros. É um time que tem a bola, troca passes, circula, mas que é pouco letal. Ele enfia 6 no Juventude, ele enfia 4 no Corinthians... E ele sofre com o Central Córdoba, com o Táchira. É um time ainda incongruente, né? A gente não alcança. Por que tem esses pontos altos assim e não consegue repetir da sequência, frequência? Especialmente fora de casa, né? O Flamengo tem um desempenho jogando como visitante na Libertadores nas últimas 3 temporadas que talvez explique um pouco o porquê também dessas eliminações, né, nas últimas edições. O Flamengo foi campeão em 19 e 22, aí nós pegamos do ano seguinte para cá, né? Em 22 com uma campanha que atropelava todo mundo, ganhava fora de casa também, tá, né? 12 vitórias e 1 empate em 13 jogos na campanha inteira.
Em 23, 24 e 25, olha aí o que acontece. E não são assim, pesos. Cadê o Boca? Cadê o escudo do Boca? Cadê o River? Alcas, é Palestino. Cadê o River, né? Exatamente. É time fazendo o jogo da vida, né? Exatamente. Ganhamos do Flamengo na Libertadores, aí... Ó, esses dados aí são assustadores, né? Ficou enrolado, gente. A gente vai falar da tabela de classificação, né? A gente tem uma possibilidade de tríplice empate, ficou enrolado. Quer dizer, não basta vencer os 2 jogos. Não. Para passar em primeiro ou para passar? Para passar em primeiro ou para passar? Não, para passar. Para passar, só para passar. Todo mundo pode chegar a 11 pontos. Vamos lá, o Táchira vai perder seus jogos. Sim. O Flamengo tem que vencer o próprio Táchira e a LDU. Vai a 11. Para fazer 11. Para fazer 11, exatamente. E, enfim, o próprio Felipe Luiz ontem fala que precisamos vencer e com gols. Quer dizer, quando você já coloca essa corda no próprio pescoço, além de vencer, eu vou ter que golear, é uma pressão, né, descomunal para um time desse tamanho, com esse orçamento, com essa expectativa, a essa altura, ainda na fase de grupos. É claro que a vitória ontem, em termos de pontos, ela era significativa demais. O Flamengo ficaria com o mesmo número de pontos que o Córdoba. Mas a vitória por 1-0 ainda não era suficiente para ser o segundo colocado. Porque havia uma diferença nos gols marcados. O time argentino fez mais gols que o Flamengo. Então não bastava só vencer ontem também por diferença de 1 gol. Isso vai ser levado para os 2 jogos finais. Agora, quem diria, quando é que a gente poderia imaginar? Eu acho que a discussão está muito por aí também, tá? Porque quando tem sorteio do grupo, né? Sorteio dos grupos, aí vocês na imprensa, Marcelo Barreto, fica assim, quais são os favoritos? Quem é que... Grupo da morte... Qual é o grupo da morte? Aí, assim, o grupo da morte é o grupo do time tal, né? A gente falou muito que o grupo da morte era o grupo do Inter, do Bahia, né? Enfim, Flamengo. Gente, Flamengo fácil. Flamengo fácil. A torcida comemorou. Conheço vários torcedores do Flamengo que comemoraram quando sai o sorteio. Aí você chega no final de uma 4ª rodada, faltando 2 para acabar, e o Flamengo em terceiro, e já puxou a calculadora para fazer conta? Para mim, isso é muito surreal de um time, como disse o Guga aqui na abertura, né? Um time de investimento, maior investimento da América do Sul. Surreal. É para cobrança, sim. Surreal. É para saber o seguinte, o que é está acontecendo. Que além da grana, além do investimento, além do elenco, um time que já mostrou bola. Sim. Por que não funciona? Dessas coisas que a gente pergunta e não entende no futebol. Mas dentro disso aí que o Aiello está falando, tem uma pequenina vantagem para o Flamengo. É pouquinha coisa. Os 2 jogos em casa. Não, além disso, né? Mas na semana que vem, o Central Córdoba enfrenta o Deportivo Táchira na terça e o Flamengo pega a LDU na quinta. Então o Flamengo pode antecipar a conta para o jogo da LDU, imaginando que o Flamengo pode administrar saldo de gols. Por isso que eu estou falando de pequenina vantagem. Eu posso até Ele já pode entrar na última rodada resolvido, se fizer o saldo contra a LDU. Então, mas eu vou fazer uma outra ponderação. Acho que não é contra a LDU que o Flamengo vai ter que fazer saldo, né? Não. Assim, em tese. Ele mas já poderia adiantar o serviço, né? E já sabendo de quantos gols precisaria. Então, pequenina vantagem, pouquinha coisa. Não é... Dentro dessa situação em que o clube se colocou no grupo, né? Não é terra arrasada, mas é um sinal de alerta desse tamanho, do tamanho do Maracanã. Sim. Nós vamos agora até o Ninho do Urubu. O Fábio Jupa está lá acompanhando o desdobramento de uma tentativa de assalto, né, que envolveu os jogadores do Flamengo. Eles já saem em comboio do Galeão, né, do aeroporto Tom Jobim, quando é de madrugada. Mesmo assim, não adiantou, foram abordados. Todo mundo bem, Jupa? Bem-vindo à redação. Oi, Barreto, bom dia para você, para o Guga, para o Aiello, todo mundo bem, por sorte, né? Mas foi um grande susto, né? A delegação desembarcou no aeroporto internacional do Rio por volta de 5 da manhã, vindo da Argentina, onde ontem o time empatou com o Central Córdoba pela Libertadores, e logo depois os jogadores pegaram seus carros e saíram em comboio, seguindo para casa, né? Indo em direção às suas casas, quando na linha amarela eles foram vítimas de uma tentativa de assalto na altura do bairro de Bom
Sucesso. Caso mais grave aconteceu com o goleiro Rossi. O carro dele foi alvejado por 4 tiros, era blindado, por sorte, nada aconteceu. Segundo a assessoria de imprensa do Flamengo, nenhum assalto se concretizou, todos os jogadores chegaram em segurança em suas casas. Já a assessoria da Polícia Militar informou por meio do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas que policiais fizeram uma ronda no local e conduziram as vítimas para a 21ª DP, ali em Bom Sucesso. O Flamengo não informou se algum jogador já prestou depoimento. Hoje à tarde tem treino no Ninho do Urubu às 4h30. Os jogadores se reapresentam já avisando ao jogo contra o Bahia no Maracanã, 21h de sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Marcelo. Ok, Jupa, obrigado então pelas informações. O importante é que todos estejam bem agora, né? O Jupa também tem, o Jupa que tem as informações sobre a situação do Bruno Henrique, então eu me despedi cedo demais dele. Vamos com essa outra parte então, Jupa. Então, Bruno Henrique já tinha sido indiciado no mês passado pela Polícia Federal, né, por ser suspeito de forçar um cartão amarelo na partida do jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2003, beneficiando familiares, o irmão, outros familiares e amigos. E agora ele vai ser também alvo de um inquérito da Justiça Desportiva, né? O presidente Luiz Otávio Teixeira, do STJD, ele designou um auditor para que faça um relatório sobre o caso na Justiça Esportiva e também por estelionato. Essa investigação, Marcelo, começou em agosto do ano passado, quando casas de apostas relataram movimentos suspeitos de apostas no cartão do Bruno Henrique naquele jogo contra o Santos. Logo depois, em novembro, os investigados foram alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal. O celular do Bruno Henrique foi apreendido e numa das mensagens do irmão dele com ele, o irmão dele perguntava sobre quando você vai receber o 3º cartão amarelo. E o Bruno responde, contra o Santos, o que de fato aconteceu na partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. A partir de agora é o seguinte, paralelamente à produção desse relatório do STJD, o Ministério Público do Distrito Federal está analisando o inquérito da Polícia Federal e nas próximas semanas vai anunciar se oferece ou não denúncia contra o Bruno Henrique, o irmão Vander e os outros 8 investigados. E aí, no caso, se oferecer, eles viram réus também na Justiça Criminal. Marcelo. Ok, Jupa, agora sim, obrigado pela participação na redação. É difícil a gente imaginar, mesmo... Claro, a gente não pode aqui raciocinar em termos de o jogador ser culpado ou inocente, porque ele não foi julgado ainda, né? Mas é difícil imaginar que a pressão do próprio julgamento não afete o desempenho em campo. Outro dia mostramos imagens do Paquetá chorando depois de receber um cartão amarelo, né? E isso virou debate na Inglaterra, né? Tá abalado psicologicamente, tá, mas... Até porque tem uma novidade, né? Não é que o STJD abre inquérito, ele reabre. Ele já tinha fechado o caso, né? Então, ainda que seja só no campo da investigação, é um indício, é um dado de realidade importante, porque muda a rota do que parecia já resolvido no Tribunal Desportivo. E eu concordo contigo. Todo tipo de acusação desse tamanho, eu tento fazer o exercício de empatia. Eu dificilmente estaria alheio, tentando me colocar no lugar do Bruno Henrique, a tudo, ainda que convicto, ainda que com ampla defesa à disposição, porque ele merece, todos os cidadãos merecem. É duro, hein? Mas por que então não preservar? Essa é uma pergunta ao Flamengo, né? E a ele próprio. O Flamengo preservar e ele levantar a mão, eu vou ali me defender e quando eu puder... Deixa eu resolver isso. Porque o que está acontecendo? Ele está jogando e o que você acabou de dizer... Ele está mal. Está todo mundo dizendo. E ele não estava. Sim. Ele começou voando na Supercopa, no Campeonato Estadual, nos clássicos. Sim, né? sendo decisivo. Exato. Então, assim, eu acho que o Flamengo, se não partisse do Flamengo, deveria partir dele. Por mais que não estou dizendo que ele vai passar uma imagem de culpado. Eu não vejo desse jeito. Eu entendo que seja uma forma dele se preservar para evitar justamente isso. Olha, ele tá sentindo o golpe. Ele está abalado emocionalmente. Tá vendo? Aí começa o seguinte, daqui a pouco
Daqui a pouco, Barreto, Guga, que está acompanhando a gente, vai começar. Estatística. Quantos gols Bruno Henrique, quantas participações efetivas, quantos passes, assistências ele fez antes dessa notícia ser divulgada? X, Y, Z. Como é que foi o desempenho dele depois? Olha aqui, ó, houve uma queda de rendimento nisso. Isso vai ser inevitável. Então, para evitar isso, se preserva. Vai resolver essa situação. Ah, mas não sabe quanto tempo vai levar. Paciência. Eu acho que deveria partir do Flamengo para deixá-lo confortável. Não é uma situação tão simples, né? Agora estou tentando me colocar no lugar do Flamengo. Certamente chamou o Bruno de cantão e disse como é que você está. Se ele fala, eu sou inocente, eu vou me defender, não me tirem de circulação porque isso vai me afetar. Eu preciso trabalhar para efeito da minha autoestima e até para eu seguir no caminho da minha defesa de que eu não devo nada a ninguém, eu não posso... Então, é uma saia justa, mas não é simples. Tudo bem, vamos lá. Beleza, acho que o Felipe Luiz mencionou isso logo no primeiro jogo. Logo depois que surgiu, Felipe Luiz foi perguntado sobre isso. O Felipe Luiz, fui nele, conversei com ele, cabeça boa, não sei o quê, e tal, blá, 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 e escalou, botou para jogar. Colocou para jogar. Aí você tem que ter um termômetro. Ou seja, ou o Felipe Luiz, ou... Assume essa responsabilidade. Ou alguém acima do Felipe Luiz, pô, gente, não tá legal. E aí chama uma nova conversa. Bruno Henrique, não tá legal, então vamos fazer aqui algo diferente. Insatisfeito no geral, né, o Felipe Luiz E abatido. Sentiu abatido? Eu achei. Decepcionado. É natural, né? Não estou criando pelo em ovo, não. Mas é das poucas vezes, como ele já tem 3 títulos, como o time já jogou bola, já encantou as coisas, ele está sendo colocado à prova. Né? Eu acho que é a primeira vez que ele está encalacrado como técnico do Flamengo. E aí, amigão? 4ª rodada da Libertadores. Você está fora da fase, né, da zona de classificação e jogando pedrinha. E eu senti... Viu as imagens ontem, durante o jogo? Eu achei ele muito apreensivo. Os auxiliares levantavam para falar com ele, aí ele ouvia, mas sabe quando a cabeça não está ali? Ou seja, ele está tentando encontrar uma solução. Achei dessa maneira ontem. A minha sensação foi mais assim, de que ele estava, não sei se é uma frustração, ele estava até com dificuldade de entender. Sim. De entender o que tinha dado tão errado. Apreensão. Eu acho que ele estava com apreensão. O Flamengo acertou menos de 80% dos passes e isso pode parecer muito, né, para quem não acompanha o dia a dia do futebol, mas é muito pouco. É muito pouco. Um time costuma bater 85%, 87% do... E aí o erro individual impacta no coletivo, que eu mencionei há pouco. Quando você erra muitos passes, você não consegue construir uma jogada coletivamente, porque tem sempre a quebrada, você não tem a sequência. Começou, acerta o primeiro, acerta o segundo, erra o terceiro. O jogo coletivo acaba. Você retoma a bola, acerta o primeiro, acerta o segundo, o terceiro e erra o quarto. O coletivo, entendeu? Não flui. Bom, e o Central Córdoba, no fim do jogo, parecia estar bem satisfeito com o empate. Vamos chamar então o Rafael Sibila para participar com a gente, de Buenos Aires, e ele nos ajuda a entender se assim foi visto esse resultado como o Flamengo. Um bom empate em casa. Sibila, bem-vindo à redação. Oi, Barreto, tudo bem? Bom dia para você, para o Guga, para o Aiello, numa manhã típica aqui do outono de Buenos Aires, com garoa, com chuva, fazendo friozinho, mas muito destaque para essa campanha do Central Córdoba, principalmente nesses confrontos contra o Flamengo. Eram os confrontos mais esperados do grupo para o torcedor do Central Córdoba, do torcedor argentino que acompanha mais o futebol, ver como o Central Córdoba se comportaria contra o Flamengo e, como disse o Omar de Felipe, técnico do time, dos 6 pontos que a gente jogou contra o Flamengo, vencemos 4. E aí uma das manchetes que eu peguei de um jornal lá de Santiago del Estero, que é a cidade do Central Córdoba, o Central Córdoba não para de surpreender. E por que isso? Porque se a gente olhar assim, times com algumas diferenças técnicas e que até conseguiram surpreender fora de casa, como foi o caso do Central Córdoba, o Alianza Lima empatou em 2-2 com o São Paulo, mas depois em casa perdeu de 2-0. A Universidade de Chile veio aqui para a Argentina, conseguiu vencer o Estudiantes por 2-1 e depois jogando em casa
levou uma goleada por 3-0. Então, o Central Córdoba, que venceu o Flamengo no Maracanã, em casa conseguiu mostrar força, conseguiu mostrar uma organização tática, sofreu um gol, depois se levantou, melhorou já no fim do primeiro tempo e no segundo tempo, com as mexidas do Omar de Felipe, consegue o empate. Houve reclamação por parte, principalmente da torcida e da imprensa lá de Santiago del Estero em relação à bola na mão do Léo Pereira, se foi pênalti ou não, que o juiz marcou e depois o VAR chamou e corrigiu a decisão do árbitro. Mas o próprio Omar de Felipe falou, eu não vou falar de arbitragem porque eu tenho muito a exaltar dos meus jogadores. E ele deixou algumas frases legais na coletiva de imprensa. A primeira delas, eu venho sempre destacando sobre o Central Córdoba, que quando esse time, né, um time pequeno aqui da Argentina, que por muito tempo esteve na segunda divisão, recentemente subiu, conquistou a Copa Argentina e conseguiu essa vaga na Libertadores, o discurso do Central Córdoba sempre foi focar nos playoffs da Sul-Americana, ou seja, terminar o grupo em terceiro lugar. Tem 2 campeões de Libertadores no grupo, o Flamengo e a LDU. Então, conseguir essa vaga na Sul-Americana já era atingir um objetivo. E o Omar de Felipe falou ontem, estou muito satisfeito porque com esse empate contra o Flamengo já consegui esse primeiro objetivo. É claro, com 8 pontos na tabela, em segundo lugar, 3 a mais que o Flamengo, o Central Córdoba vai por mais. Mas entre as frases que ele falou algo que acho que é legal, que é um termo muito usado aqui na Argentina, estamos desfrutando de jogar essa Copa Libertadores, ou seja, não tem a pressão, tem o prazer de estar representando o Central Córdoba nessa competição. Ele também disse algo que me chamou a atenção, que foi, se a gente não jogar 150%, qualquer adversário na Libertadores é melhor do que a gente. Então a gente tem que estar sempre com o coração em campo, sempre com uma entrega máxima contra qualquer time na Libertadores. E falou que as sensações são as melhores por ter conseguido esse feito, considerado pelo Central Córdoba, de ter somado 4 dos 6 pontos possíveis contra o Flamengo. E aí vale destacar alguns jogadores que o Central Córdoba foi buscar no mercado, principalmente jogadores que não estavam sendo aproveitados por times mais tradicionais, como jogadores do Vélez, o Florentino e o Cufré, que tiveram aquela denúncia de abuso sexual no ano passado e acabaram sendo dispensados do Vélez, e o Central Córdoba foi atrás desses jogadores de experiência, mas jogadores que não estavam sendo aproveitados no Argentino Júnior, como o Heredia, como o Galvão e principalmente o Matias Perejó, que ontem foi, na minha opinião, o grande destaque do Central Córdoba, variando de lado, em um momento estava pelo lado esquerdo, mas principalmente quando ele estava no confronto pelo lado direito do ataque do Central Córdoba, nas costas ali do Ayrton Lucas, ele foi muito bem, o Perejó. Então são jogadores que vão se destacando e aí fica também aquela dúvida, né? No meio do ano, o Central Córdoba, eventualmente classificado para as oitavas de final, vai conseguir segurar esses jogadores que hoje são destaque? É difícil, né? Se os grandes da Argentina já têm dificuldade para quando um time do Brasil vem atrás de um jogador, quando se fala do Central Córdoba, essa dificuldade é ainda maior. Mas lá em Santiago del Estero, destaque para essa conquista, né? Desses pontos contra o Flamengo, desse empate contra o Flamengo ontem, e a imprensa aqui de Buenos Aires também, a imprensa mais tradicional, o Olé, dando destaque também, mas chama a atenção na imprensa aqui o baixo rendimento do Flamengo na Libertadores, né? O olhar está muito mais voltado porque acontece para os clubes brasileiros na Libertadores, e o Flamengo, junto com o Palmeiras, sempre aparecem como os grandes brasileiros favoritos a estar numa final, a conquista, e a imprensa argentina destaca que nesses confrontos contra o Central Córdoba, o Flamengo não apresentou um grande futebol. O Sibila, repercutiu aí também a tentativa de assalto aos jogadores do Flamengo, até pelo fato de que correu mais risco foi o Rossi, um argentino? Repercutiu sim, Barreto. Os principais jornais aqui da Argentina hoje destacaram, né, tanto nas versões web quanto na TV. Eu tenho algumas manchetes aqui. O Clarim dizendo: balearam o carro do goleiro Agustín Rossi numa tentativa de roubo. O Infobae: grave ataque ao goleiro Agustín Rossi no Brasil. A TIC: Agustín Rossi sofreu uma tentativa de roubo. E a TN: terror no Rio de Janeiro. Balearam o carro em que estava o goleiro do Boca. Vale destacar que no início desse ano houve um caso muito parecido com esse que o Rossi sofreu ontem, que resultou numa tragédia. O ex-secretário de Turismo de Bariloche, que estava com a família passeando no Rio de Janeiro, ele estava na linha amarela, foi fazer
um retorno ali na altura de Bom Sucesso, entrou no retorno errado, caiu numa emboscada, ele foi baleado e essa emboscada foi em dezembro, ele ficou muito tempo na UTI no hospital aí no Rio de Janeiro e acabou falecendo em janeiro. Então, o que aconteceu com esse secretário de turismo reverbera agora nesse caso do Rossi, algo parecido numa tentativa de assalto também ali, ou na linha amarela, nessas vias expressas do Rio de Janeiro. Então, houve sim muito destaque aqui na imprensa argentina, Barreto. Olha, Sibila, obrigado pela participação na redação. O assalto foi nessa madrugada, né? Então dá pra gente dizer que foi hoje. E só para fazer um ajuste aí, eu acho que o Fábio Jupa, quando mencionou o cartão do Bruno Henrique, saiu 2003 em vez de 2023, né? Só para ficar com a data certinha aí, enfim, o cartão que o Bruno Henrique sofreu foi em 2023, ou seja, há 2 temporadas. Então, galera, eu fico pensando aqui, né? Será mesmo que algum jogador hoje vai querer vir morar no Rio de Janeiro, morar aqui no Brasil? Por exemplo, o João Félix, largar a Europa, tudo bem, tem os seus problemas também. Mas, cara, olha aí as ações que vem acontecendo, né? Isso assusta os jogadores a estarem aqui. Isso vai dificultando cada vez mais a bons jogadores virem para o futebol brasileiro. Essa insegurança, né, que nós estamos tendo nesse país, no Rio, né, e em geral aí no Brasil. Mas falando sobre o jogo, galera, que jogo decepcionante, né? Meu Deus do céu. Mas eu deixo os comentários com vocês aí sobre o que ocorreu entre Flamengo e Central Córdoba. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu vou trazer mais notícias, informações, debates, análise e tudo, né, sobre o Clube de Regatas do Flamengo para vocês. Confronto agora é contra o time do Bahia, jogo difícil. E o Flamengo, né, vai colocando a corda no pescoço nessa Libertadores da América. Que decepção, galera. Tamo junto? Já já eu tô voltando. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!